Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não se esqueça que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios, beleza? Você também pode deixar o seu comentário em destaque através do botão valeu ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado através do link aqui na descrição ou no QR Code. Hoje nós vamos continuar com o quadro da cronologia dos livros de Harry Potter. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu sugiro que você assista aqui nessa playlist. Hoje é a vez de analisarmos a cronologia de Enigma do Príncipe. O livro se passa entre os anos de 1996 e 1997. O livro começa no dia 4 de julho de 1996, mas existem acontecimentos antes que não estão nem em Enigma do Príncipe, nem em Ordem da Fênix. Eles são acontecimentos entre um livro e outro, que são narrados ali na história, no começo da história, mas nós não temos contato com o momento real que está acontecendo, com o momento presente da história, somente o que é narrado como um evento passado. Entre os dias 26 e 30 de junho, acontecem algumas coisas bem importantes, como o assassinato de Amelia Bones, que era a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, e o assassinato de Emelina Vance, que era membro da Ordem da Fênix. Inclusive, a Emelina Vance fez parte da Guarda Avançada que resgatou o Harry lá da Rua dos Alfeneiros no ano anterior, quando ele foi levado lá para a sede da Ordem. Nesse período também acontece o desmoronamento da ponte de Brockdale, o que foi um grande mistério para os trouxas, mas a realidade é que foi causado por comensais da morte, um monte de carros caindo no rio, um terror absoluto. O oeste da Inglaterra foi devastado pelo que os trouxas acreditavam ser furacões, mas na verdade eram gigantes e comensais da morte, e o Rufus Scrimgeour assume o cargo de ministro da magia, substituindo o Fudge. O Fudge é exonerado do cargo. E então nós vamos pro começo do livro propriamente dito, que é quando o Fudge visita o primeiro-ministro trouxa. Ele acaba chegando primeiro, mas o Scrimgeour também chega lá um pouco depois, e eles conversam sobre alguns acontecimentos. O Fudge explica tudo o que estava acontecendo. Essa conversa, esse encontro dos ministros ocorre 3 dias depois do Fudge ser exonerado, o que só aconteceu após o retorno do Voldemort ser confirmado na Batalha do Departamento de Mistérios. E como o próprio Fudge diz nesse encontro, a população bruxa havia passado as 2 últimas semanas pedindo a cabeça dele, para tirarem ele do cargo. Afinal, ele negou o retorno do Voldemort durante o ano anterior inteiro. A Batalha do Ministério da Magia aconteceu em 18 de junho de 1996. Então por isso a gente consegue chegar nesses dias, né? A batalha aconteceu no dia 18 de junho de 1996 e aí se passam 2 semanas, 15 dias aí que estão pedindo pro ministro ser exonerado, e aí ele é exonerado e 3 dias depois de ser exonerado é que acontece esse encontro. No dia 9 de julho, o Harry recebe uma carta do Dumbledore avisando que ele lhe encontraria na Rua dos Alfeneiros. O Harry recebe essa carta 3 dias antes do Dumbledore ir de fato à casa dos Dursley, e isso é numa terça-feira. Então no dia 12 de julho, o Dumbledore vai até a Rua dos Alfeneiros, conversa com Harry sobre a herança que o Sirius deixou em testamento pra ele, e depois eles vão encontrar o Slughorn. No dia 13, o Harry já chega na toca ali, é depois da meia-noite, né? Então já é dia 13, e aí ele tem uma conversa breve ali com o Dumbledore, chega e come, e depois vai se deitar. Pela manhã do dia 13, o Harry, o Ron e a Hermione recebem as cartas com o resultado dos nomes. E então o Harry passa o restante das férias ali na toca. No dia 31 de julho, o Harry completa 16 anos. E eles até tentam fazer um jantar ali em comemoração, né? A senhora Weasley nunca deixa passar batido o aniversário do Harry. Só que o clima tava meio tenso, né? Com as notícias e coisas acontecendo no mundo bruxo. Afinal, agora tava estourada realmente a guerra, né? Então o medo e o pânico tava tomando conta de tudo. E ali tinha muita gente da Ordem da Fênix. E aí o Lupin acaba contando que o Karkaroff foi encontrado morto. Naquele dia, o Karkaroff foi encontrado morto em uma cabana ao norte e tava pairando a marca negra ali e o corpo dele foi encontrado lá. O Olivaras e o Florian Fortescue também são sequestrados.
Remus. E não se sabe se eles são sequestrados exatamente nesse dia, mas foi o dia que o Remus e o Gil Weasley falaram sobre isso. E ainda não havia saído a notícia no jornal, não havia saído no Profeta Diário. Então provavelmente foi no dia 31 ou no dia 30. No dia 1º de agosto, o Harry e os outros recebem suas cartas de Hogwarts atualizadas com materiais que eles iam precisar, e o Harry descobre que foi nomeado a capitão do time de quadribol da Grifinória. No dia 3 de agosto, o trio vai ao Beco Diagonal para comprar os materiais e eles encontram o Draco e Narcisa na Madame Malkin, e aí acaba rolando uma discussão entre eles, uma troca de ameaças bem intensa, o Harry trocando com a Narcisa e com o Draco, e nesse momento acontece algo importante para a concepção do Harry de que o Draco tinha se tornado um comensal da morte, porque a Madame Malkin vai pegar na manga dele e ele tira a mão dela, assim, sabe, evitando, e eles saem da loja. E então o Draco não quer ser seguido, ele até despista a própria mãe e vai lá pra Travessa do Tranco, na Borgin & Burkes, onde o Harry, o Ron e a Hermione acabam indo atrás pra tentar espiar o que estava acontecendo. Eles também conhecem as genialidades Weasley nesse dia. E como eu disse, acontece no dia 3, sábado, porque depois deles receberem as cartas, que foi no dia 1º, sábado era dia 3. Nesse período nós temos um salto temporal aí de dias no livro, e aí a gente só vai ali pro último dia de férias, onde o Harry passou o tempo completamente empenhado em descobrir e definir o que o Draco tava fazendo, né, o que ele ouviu do Draco no Beco Diagonal. No dia 1º de setembro, como de costume, eles vão pra plataforma 9¾ e o Harry conta pro Sr. Weasley tudo que ele tava suspeitando sobre o Draco e o que ouviu, e o Arthur promete que ia investigar mais ainda, porque quando o Lucius foi preso, a casa dele foi revistada, eles tiraram tudo que podia ser perigoso de lá, mas mesmo assim ele ia investigar por conta do que o Harry tava falando. O trio embarca no Expresso de Hogwarts e o Harry vai se sentar com a Luna e com o Neville, já que o Ron e Hermione tinham as obrigações deles de monitores. A Romilda Vane, que era uma aluna que tava toda finzinha do Harry ali, chega nele falando que ele não precisava sentar com aquelas pessoas, e o Harry dá um corte nela dizendo que eles eram amigos dele e que ele ficaria ali. Durante a viagem, o Harry recebe um bilhete, um convite para almoçar lá no compartimento do Horácio Slughorn, que foi a primeira reunião ali não oficial do que seria o clube do Slug, né, que o Slughorn tenta fazer. E aí depois do almoço, o Harry acaba seguindo o Blasio Zabini, que era da Sonserina, para tentar investigar o Draco Malfoy. E aí o Harry acaba sendo pego pelo Draco depois, né, petrificado e tal. E a Tonks resgata o Harry dentro do trem porque vê que ele não desce na estação e ela tava ali meio para fazer a segurança dele. A Tonks acompanha o Harry até o portão da escola e lá ele é recebido pelo Snape, que já chega tirando pontos do Harry pelo atraso e porque ele não estava usando o uniforme da escola ainda. No dia 2 de setembro, primeiro dia efetivo de aulas, a Minerva McGonagall avalia a nota dos alunos que prestaram nomes para ver quais matérias eles iriam seguir, né? Ela definiu o horário ali do que eles podiam continuar ou não. A primeira aula do Harry e do Ron foi defesa contra as artes das trevas, onde o Snape, como professor, ensina sobre feitiços não verbais, e o Harry já ganha uma detenção logo de primeira, porque quando ele vai falar com o professor, ele esquece de chamá-lo de senhor, e o Snape completa, né, dizendo não senhor, e ele fala, não precisa me chamar de senhor, professor. E aí ele ganha uma detenção. Eu adoro o Harry meio debochadão dos livros assim, cara. Eu sinto muito falta disso nos filmes. Nesse mesmo dia, o Harry recebe um bilhete do Dumbledore sobre as aulas particulares que eles teriam, e ele também tem aula de poções com Horácio Slughorn, onde ele pega o livro do Príncipe Mestiço e ganha o frasco de Félix Felicis seguindo as instruções ali do livro. Disso a gente pula lá pro dia 7, onde o Harry tem sua primeira aula particular com Dumbledore. E aí na penseira ele vê a lembrança que mostrava a mãe do Voldemort, Merope Gaunt, a forma como ela era tratada pelo avô, né, do Voldemort, o Marvolo, e o tio Morfino, e o Harry vê que eles eram completamente perturbados, assim, desequilibrados, destemperados, e vem ele atacando o chefe do departamento de execução das leis da magia, e então, nesse dia, o Harry descobre que o Voldemort só nasceu porque a mãe dele provavelmente usou poção do amor no trouxa Tom Riddle. Então a gente pula lá pro dia 13 de setembro, onde a Anna Abbott recebe a notícia que sua mãe havia sido encontrada morta.
vítima dos comensais da morte. Isso acontece ali durante uma aula de herbologia. No dia 14 de setembro, acontecem os testes para o time de quadribol e o Ron acaba entrando para o time, né? A Hermione acaba dando uma confundida ali no Cormaco. E nesse dia também acontece o primeiro jantar do clube do Slug. Mas só que o Harry não participa porque ele vai cumprir detenção com o Snape. E o Harry estava bem feliz por não participar, porque ele não queria nem um pouco ficar sendo bajulado pelo Slughorn. Agora nós temos também mais um salto temporal de dias. Vocês vão ver que acontece muito isso em Enigma do Príncipe, em todos os livros, né? Não tem como narrar todos os dias, literalmente, do ano ali, dia por dia. Então acontecem uns períodos que pulam de uns dias pro outro. Aí aqui o próximo dia que nós temos conhecimento de acontecimentos é no dia 12 de outubro, onde o Harry vê o feitiço Levicorpus no livro ali do Príncipe Mestiço e usa no Ron enquanto ele tava dormindo, assim, de forma completamente irresponsável, sem saber o que o feitiço podia fazer. E aí o Ron fica pendurado pelo tornozelo de cabeça pro ar e todos os alunos do dormitório acabam dando risada, achando engraçado. E o próprio Ron achou bem engraçado. Nesse dia também acontece o primeiro passeio a Hogsmeade e o Harry fica muito furioso quando vê o Mundungo vendendo itens que ele roubou da casa dos Black. Voltando pra escola, a Katia Bell é amaldiçoada pelo colar de opalas e Harry conta todas as suas suspeitas sobre o Draco Malfoy para a professora McGonagall. No dia 13 de outubro, a Katia Bell é transferida para o Hospital St. Mungus. Já no dia 14 de outubro, o Harry tem a sua segunda aula particular com Dumbledore, e dessa vez eles mergulham na lembrança do próprio diretor, e o Harry presencia o dia em que Dumbledore conheceu Tom Riddle no orfanato. Indo agora para novembro ali, mais ou menos na altura do meio do mês, acontece o primeiro jogo de quadribol da temporada, e o Harry engana o Ron fingindo ter colocado Félix Felicis no suco, e o Ron joga muito bem, acreditando que estava sob efeito da poção. E aí acontece uma festa no salão comunal, e a Lila Brown e o Ron acabam se beijando, o que deixa a Hermione muito chateada, muito irritada. Ela já estava irritada com o Ron, porque eles dois viviam trocando farpas um com o outro, e aí o Ron ficou bravo com ela, porque ela achava que ele só tinha jogado bem, porque estava sob efeito de poção, enfim. E aí o beijo entre o Ron e a Lila foi o auge ali pra Hermione ficar muito brava. Nós vamos pra dezembro agora. No dia 19, a Romilda Vane manda uma caixa de chocolates pro Harry e ele deixa de lado, porque a Hermione tinha alertado ele de que ela e outras meninas estavam tentando dar poção do amor ao Harry para que ele convidasse uma delas pra festa de Natal do Slughorn. E aí o Harry deixa isso meio jogado lá no malão dele. No dia 20, o Harry convida a Luna pra ir à festa de Natal do Slughorn com ele, e lá eles conhecem alguns famosos ex-alunos do Slughorn e até um vampiro chamado Sanguine. Durante a festa, o Draco acaba sendo pego pelo Filch e alegando que estava tentando entrar de penetra na festa, mas ele não tava, né? E aí o Slughorn deixa ele ficar, mas o Snape retira ele e o Harry acaba indo atrás deles ali, veste sua capa de invisibilidade e ouve alguma coisa muito suspeita sobre um tal de voto perpétuo que o Snape havia feito, uma tarefa que o Draco havia recebido e não queria ajuda do Snape, e aí com isso ele tava 100% convicto de que o Draco era comensal da morte, que o Snape não prestava. E isso deixa o Harry muito bravo nesse livro, que ele vai questionar o Dumbledore e o Dumbledore não dá nem trela, fala assim: meu amigo, já ouvi o que você tinha a dizer, mas eu confio no Snape. Ponto final. No dia 25, Natal, o Harry passa a data lá na toca e, pra sua surpresa, o Ministro da Magia aparece lá com o Percy Weasley. Olha que cara de pau o Percy, cara. Ele aparece lá com o Percy e o ministro tenta trazer o Harry pro seu lado, né? Tenta trazer ele ali pro lado dele pra ser o garoto propaganda do ministério na luta contra o Voldemort, e o Harry discute com ele, dizendo que não gostava dos métodos que o ministério tinha, mostrando a mão com a cicatriz da tortura que ele sofreu da Umbridge. E então o ministro acaba dizendo que o Harry era realmente um homem do Dumbledore, né? E o Harry confirma que ele era um homem completamente leal ao Dumbledore mesmo. Agora o ano vira, nós vamos para 1997 e no dia 6 de janeiro, quando já tinham voltado às aulas ali em Hogwarts, o Harry tem sua terceira aula com Dumbledore, onde ele vê a memória falsa de Slughorn e também vê a memória do Morfino, no dia que o Tom Riddle foi até a casa do tio e matou os pais e confundiu a memória do tio ali para ele assumir toda a bronca. No dia 7, o Harry
tenta conversar com o Slughorn sobre o que ele viu na lembrança ali, mas sem sucesso nenhum, deixando o professor bastante irritado, pra falar a verdade. O mês de fevereiro chega e no dia 1º, os alunos do 6º ano têm sua primeira aula de aparatação, que acontece ali no grande salão. Os feitiços de Hogwarts de anti-aparatação são desativados ali, são removidos, e eles fazem os testes ali no grande salão. No dia 15, os alunos também têm a aula de aparatação, que era ali a cada 2 semanas que estava acontecendo. No dia 1º de março, aniversário de Ron Weasley, ele ingere a poção do amor acidentalmente, que era pro Harry, porque ele acha que a caixa de chocolate que tava ali era um presente pra ele, mas o Harry tinha ido mexer no malão ali e acabou deixando pra fora a caixa de bombom. E aí o Ron achou que era presente dele e comeu tudo e tava simplesmente apaixonado pela Romilda Vane. E o Harry leva ele pro Slughorn pra tentar reverter isso, e aí depois de tomar um tônico e passar o efeito da poção, eles vão brindar com hidromel e o Ron toma o primeiro gole e, pra surpresa de todos nós, estava envenenado e o Ron quase morre. O Harry acaba salvando ele com o Bezoar. No dia 8 de março acontece a partida de quadribol entre Grifinória e Lufa-Lufa, narrada por Luna Lovegood. O Harry é atingido por um balaço na cabeça por conta do Cormac McLaggen, que estava substituindo o Ron como goleiro, mas ele era completamente insuportável e queria ficar falando como que as pessoas tinham que jogar, assumindo o papel de capitão do Harry. E aí o Harry fala pra ele parar de fazer aquilo e tal, e o Cormac, como goleiro, vai lá, pega o bastão do batedor pra rebater e fala, não, ó, é assim que faz, e ele rebate um balaço na cabeça do Harry. O Harry tem um traumatismo craniano e vai pra ala hospitalar, mano, ficar internado, tá ligado? Durante a madrugada, o Harry tem uma bela de uma ideia, ele queria saber porque queria o que o Draco tava fazendo, aí ele lembrou, putz, verdade, um monstro, o Sirius deixou ele pra mim, e ele tá aqui na cozinha de Hogwarts trabalhando porque eu falei pra ele ficar aqui, então eu vou chamar ele pra ele seguir o Draco. E aí o Harry chama o monstro, ele aparece ali na ala hospitalar e, pra surpresa do Harry, o Dobby aparece junto, porque o Dobby e o monstro estavam saindo na porrada, na trocação sincera, trocação honesta. O Dobby tava sentando o sarrafo no monstro porque o monstro tava falando mal do Harry e o Dobby não admitia que falassem mal do Harry, tava trocando a porrada ali com o monstro. E o Pirraça aparece junto nesse momento, e aí o Pirraça fica provocando, incitando eles a brigarem, e o Harry usa outro feitiço do Príncipe Mestiço no Pirraça, que é o trava-língua, o Langlock, que ele enrola a língua ali, impedindo a pessoa de falar, né, no caso o Poltergeist de falar, e aí o Pirraça sai fora, e aí o Harry pede pro monstro investigar o Draco, e o Dobby se oferece pra ajudar, e o Harry fala, não, beleza, pode ajudar. No dia 10 de março, o Harry recebe uma outra mensagem sobre outra aula com o Dumbledore, só que ele tinha esquecido completamente de tentar pegar a memória do Slughorn de novo, né? Ele tinha tentado a primeira vez e fracassou. E aí ele vai lá ter a aula com o Dumbledore e ele vê as lembranças relacionadas a Hepzibah Smith, que era a proprietária da taça de Helga Hufflepuff e tinha em posse dela também o medalhão de Slytherin. E aí o Harry acaba vendo essa lembrança, né? Descobrindo que o Tom Riddle matou a mulher e roubou as coisas que ele depois transformaria em Horcrux. E também, numa outra lembrança, eles veem duas lembranças. Numa outra lembrança, o Harry vê o dia em que o Tom Riddle, já conhecido como Voldemort, vai pedir emprego de defesa contra as artes das trevas pro Dumbledore. E o Dumbledore peita ele ali, não abaixa pro Voldemort, o que deixa ele bem frustrado, né? Mas ele não bate de frente com o Dumbledore porque ele não era maluco. E então o Dumbledore assume pro Harry nesse dia que realmente havia uma maldição na posição de defesa contra as artes das trevas e que o Harry precisava agora pegar a lembrança do Slughorn, que as aulas não poderiam continuar sem essa lembrança. Ela era crucial para as próximas. Aliás, as próximas só aconteceriam se eles tivessem a lembrança original. No dia 16, tarde da noite, o Dobby e o monstro aparecem na sala comunal para contar ao Harry todas as informações que eles tinham depois de seguir o Draco. E aí o monstro só fica dizendo coisas boas sobre o Draco, falando que ele era um ótimo rapaz, de sangue puro, que ele queria servir a família Malfoy. E aí o Dobby conta pro Harry que o Malfoy estava visitando a Sala Precisa com certa frequência e estava usando vários estudantes diferentes como vigias. Indo para o mês de abril, no dia 15, os alunos fazem aula prática de aparatação em Hogsmeade. Essas aulas extras eram dadas para aqueles que fariam 17 anos em ou antes dia 21 de abril, que é a data do primeiro teste de aparatação. O Ron e Hermione vão para Hogsmeade para as aulas, enquanto o Harry, que não ia ter idade, que só ia fazer 17 em julho, passa o tempo tentando descobrir mais coisas sobre Draco Malfoy. No dia 20, Aragog,
aquela aranha simpática e monstruosa do Hagrid, morre, vai dessa pra uma melhor. No dia 21, acontece o funeral da Aragog, e aí o Harry toma a Felix Felicis, vai lá ver o Hagrid, onde ele encontra o Slughorn no caminho, e os três fazem o enterro pra Aragog ali, uma cerimônia, e então o Slughorn e o Hagrid acabam tomando uns canecos ali, e o Harry consegue a lembrança que ele precisava. Depois disso, o Harry corre pro escritório do Dumbledore ali, já passava de meia-noite, pra levar a lembrança que ele tinha conseguido. Na mesma hora, assim, ele pegou a lembrança, ele correu e foi lá pro escritório do Dumbledore. Aí ele chega no escritório do Dumbledore, eles veem a lembrança oficial, original do Slughorn, e aí o conceito de Horcrux é todo explicado pro Harry ali e tal. Ele descobre que o desafio era muito maior do que ele imaginava em relação ao Voldemort. Chegamos no mês de maio e no dia 8 o Harry simplesmente ataca o Draco com o feitiço Sectum Sempra. O Harry é maluco, meu irmão. Ele pega os feitiços que ele nem sabe o que é, o que fazia, e ele usa nas pessoas. E aí tava lá no livro Sectum Sempra para inimigos. Ele fala, vou usar esse aqui no Draco. Claro, ele não chega a dar de graça no Draco. Ele encontra o Draco no banheiro ali, meio conversando com a Murta que geme, falando que não ia conseguir, que se ele não conseguisse, ele seria morto. E aí, quando ele vê o Harry ali, ele tenta lançar um Crucio no Harry. E aí o Harry falou pro amigão, Crucio em mim? Não, toma um Sectum Sempra então. Eu não sei o que faz, mas toma. E aí o Draco cai lá no chão, todo coitado, todo machucado. Coitado também não, né? Aí nisso, né, a Murta começa a gritar, assassinato no banheiro! E aí, cara, o Snape chega. Putz, tinha que ser logo o Snape, né? O Snape reconhece o feitiço, porque ele sabe, pô, esse feitiço aqui é meu. Eu que fiz, eu que criei. E aí ele manda o Harry pegar os seus livros, trazer sua mochila com todos os seus livros. O Harry, que não é bobo nem nada, vai lá e troca de livro com o Ron e esconde o livro do Príncipe Mestiço na sala precisa. E aí ele leva lá pro Snape, o Snape checa os livros e tal. E aí o Snape não consegue nem ler a caligrafia que tava escrita ali do Ron, muito ruim. E aí o Snape pergunta por que tava aquele nome Rose Weasley no livro do Harry, uma coisa assim, e o Harry fala que era o apelido dele. Eu não aguento o Harry, mano. De verdade, cara. Quero muito que a série adapte o Harry com a personalidade dele mesmo. Porque nos filmes, muito dessa personalidade foi minada, né? Porque, cara, é muito boa. É muito boa. A desculpa que ele dá, nada a ver, mano. Ele dá uma desculpa que aquele era o apelido dele. Aí o Snape fala que ele era um mentirosinho sórdido e dá detenção pra ele pelo resto do ano. Fala assim, mano, eu quero saber. Você tá o resto do ano em detenção. E aí o Harry não consegue simplesmente jogar quadribol. Porque o jogo era no sábado e o Harry tinha detenção bem no mesmo horário. Ó, que triste pro Harry, né? O cara não tem um dia de paz na escola, velho. Não era só um jogo qualquer de quadribol, não. Ele ficou fora da final de quadribol. E aí no dia 10 acontece, né, a final. O Harry cumpre a detenção com o Snape e tal. E acontece a final. Quando ele chega no salão comunal, tá todo mundo festejando, né, por conta do título e tal. E aí a Gina vem até ele, dá um abraço nele, porque a Gina é do time de quadribol, o Ron tava no time de quadribol também. E aí o Harry, sem pensar duas vezes, tasca ali um beijo na boca da menina, na frente do salão comunal inteiro. Todo mundo fica em silêncio e o Ron fica olhando com uma cara de tipo, o que tá acontecendo, sabe? Mas ele dá um aceninho de cabeça ali pro Harry, tipo, aprovando. No mês de junho, em algum período ali entre o início e o meio do mês, a Hermione mostra artigos que achou na biblioteca sobre uma moça chamada Aileen Prince. E o Harry descarta a possibilidade de que ela fosse o príncipe mestiço. É porque no nosso idioma a tradução fica príncipe mestiço, mas na realidade a tradução não deu conta da ambiguidade do termo, né? Porque Half-Blood Prince é o Prince, não o príncipe. O Prince, sobrenome Prince, Half-Blood, meio sangue. Ou seja, o Prince, a pessoa da família Prince, mestiça. No caso, que era o Snape, né? Porque a mãe dele era Aileen Prince, uma bruxa de puro sangue, que se casou com um trouxa, e aí o Snape um mestiço. Então ele era o Prince mestiço, né? E aí traduziram pra príncipe, porque no nosso idioma não ia dar conta. Se ficasse Prince e não príncipe, a gente ia entender que estava se tratando de uma pessoa com o sobrenome Prince, não alguém que se chamou de príncipe como apelido. No inglês tem essa ambiguidade do nome, sabe? Então, enfim, aí é por isso que a Hermione vem com isso. Talvez, pra quem leia o livro, não... Mesmo explicando no livro, acaba não pegando esse contexto, né? Mas é por isso. E aí o Harry descarta e a Hermione insiste em continuar pesquisando sobre ela. Só que nessa altura eles não sabiam que ela era a mãe do Snape. No dia 30, o Harry acaba encontrando a professora Trelawney, que foi atacada pelo Malfoy quando ela
tenta entrar na sala precisa. E aí, ele descobre pela professora que foi o Snape quem ouviu a profecia anos atrás, referente ao Voldemort e ele, e foi contar para o seu mestre na época. E o Harry fica furioso e vai lá no escritório do Dumbledore pra falar com ele sobre isso. Quando ele chega lá, o Dumbledore fala, ó, encontrei outro Horcrux. O Harry tenta até dar uma discutida com o professor, só que o professor corta ele, dizendo que confiava no Snape, dizendo que quando o Snape ouviu a profecia, ele estava a serviço do Voldemort, e ele não podia imaginar que a profecia se referenciava ao Harry, ou a mãe dele, ou o pai dele, e então ele foi falar porque ele estava a serviço do Voldemort. Então, assim, o Dumbledore dá essa passada de pano aí pro Snape, e o Harry fica muito bravo, mas mesmo assim ele aceita ir com o Dumbledore até o local onde estava a Horcrux. Então eles vão andando até Hogsmeade pra poder aparatar, né, porque o Dumbledore, no filme eles deram uma cagadinha nisso, né, o Dumbledore falou, não, eu posso aparatar aqui porque eu tenho meus privilégios. Mas não, o Dumbledore e o Harry saem andando ali do castelo e eles aparatam, quando eles estão nos limites ali que dá pra aparatar. Nesse dia acontece a famigerada Batalha da Torre de Astronomia, só que no caso antes, né, enquanto o Dumbledore sai com o Harry, o Draco acaba contrabandeando comensais pra dentro de Hogwarts, e lá na caverna o Harry e o Dumbledore conseguem recuperar, pegar o Horcrux, né, no caso que eles achavam que era o Horcrux. Quando eles chegam em Hogsmeade, eles pegam as vassouras emprestadas da Madame Rosmerta, porque eles veem a Marca Negra no castelo, eles voltam voando, o Dumbledore desfaz os feitiços ali pra eles entrarem de vassoura, e aí chegando lá na torre, o Dumbledore percebe que o Draco tá ali, acaba imobilizando o Harry sob a capa de invisibilidade, o Harry fica sem poder fazer nada, e os Comensais da Morte chegam, o Snape chega, o Dumbledore é morto, a batalha pegando fogo lá, a Ordem da Fênix acaba estando lá também, porque a escola tava com segurança de aurores, e alguns aurores eram da Ordem, né, e então os membros da Armada também lutam, o Guy Weasley é mordido pelo Fenrir Greyback, é atacado, né, pelo Fenrir Greyback, o Harry até tenta ir atrás do Snape, mas não consegue, né, isso acontece no dia 30 de junho, todos esses acontecimentos. E então nós vamos pro dia 3 de julho, onde todas as aulas e exames foram adiadas pro funeral do Dumbledore, né, e alguns pais levam os filhos embora antes, eles, assim que souberam da morte do Dumbledore, eles tiram os filhos da escola, porque, né, o Dumbledore era a maior figura de poder, e aí, cara, o Dumbledore foi morto, alguns pais vão lá e tiram os filhos. E aí, no funeral, vem gente de tudo que é canto do mundo, criatura, centauros ali no funeral, sereianos na beira do lago, tudo que é gente de todo canto do mundo para se despedir do maior bruxo de todos os tempos. Neste mesmo dia, após o funeral, o ministro tenta falar com o Harry de novo, e o Harry simplesmente, né, ignora, deixa de lado e fala novamente que ele era por inteiro um homem de Dumbledore, e ele tem uma conversa com o Ron com a Hermione, dizendo que não ia voltar para Hogwarts. Ele também termina com a Gina, porque, né, eles estavam namorando, só que pelo risco que a Gina ia correr agora, por tudo que ele teria que fazer, ele sairia em busca das Horcruxes, não voltaria para Hogwarts, ele termina com ela pra segurança dela. E assim acaba o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no dia 3 de julho de 1997. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Toda essa cronologia, todos esses dias foram analisados dia por dia nos livros, né? Nos primeiros vídeos desse quadro eu tava falando o motivo de chegar em cada dia, só que os vídeos estavam ficando muito longos e tiveram algumas pessoas que estavam reclamando de tipo assim, pô, tá ficando meio maçante você falar o motivo de chegar em cada dia, só fala o dia e tal. Então tô falando os dias e na edição aparece aí, o Eric tá colocando ali as páginas marcando o motivo de como chegar nesses dias, beleza? Então aí vocês vão ter que juntar as informações e prestando um pouco mais de atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, porque é muito importante. Vocês veem que o intervalo de um vídeo pro outro desse quadro é grande, porque é um vídeo mais trabalhoso mesmo, um roteiro que requer mais tempo. Então se você valoriza o meu conteúdo aqui no YouTube, estou há 10 anos criando conteúdo de Harry Potter só no YouTube, pô, peço muito o seu like, o seu compartilhamento, isso é muito importante e me motiva a continuar fazendo, né? Infelizmente nós estamos na internet e números importam sim, então seu like, o seu comentário, às vezes você não comenta, você não deixa like, porque o canal é grande, já tem, outras pessoas vão fazer, mas faz diferença, beleza? E isso motiva a gente a continuar fazendo. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.